Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de um livro da nossa parceira, a editora Autêntica. O livro de hoje é do selo Vestígio e foi escrito por uma terapeuta que também é paciente, é a Lori Gottlieb. Então, o livro de hoje é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Fazendo o resumo de Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Lori, ela acabou de passar por um baque, uma perda na sua vida pessoal. O seu namorado de 2 anos, prestes a casar, a largou. E ela precisa entender por que ele fez isso tão subitamente. Então, ela resolve ir a um terapeuta. Ela, como terapeuta, entende a necessidade para a saúde mental dela de descobrir o que está acontecendo à sua volta e por que ela acha que metade da sua vida acabou. E assim, ela conhece o Wendell, que é o terapeuta dela. Ao mesmo tempo que ela e nós vamos conhecendo o Wendell e vamos conhecendo a própria Lori, porque terapia é uma forma de autoconhecimento, a gente vai conhecendo os pacientes dela. A Rita, o John e a Julia. A Julia é uma paciente dela que está morrendo de câncer. A Rita é uma senhora que perdeu a perspectiva da vida. E o John é um diretor extremamente estressado que o tempo todo acha que todo mundo é idiota. Então, esse é basicamente o resumo de Talvez Você Deva Conversar com Alguém, porque é uma história que, baseada em fatos reais, vai contando pra gente a vida dessas pessoas e como elas vão se autodescobrindo. Agora, vamos fazer a análise de Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Talvez Você Deva Conversar com Alguém é uma obra que ela é informativa e ao mesmo tempo divertida. Dizer isso significa que durante o percorrer da história, em que os fatos vão acontecendo, a Lori, ela entende que a gente precisa entender alguns conceitos da psicanálise, da psicologia, para conseguir chegar na linha de raciocínio que ela elabora. E é por conta disso que esse livro é extremamente informativo, porque ela vai dando teorias de Freud, Lacan, entre outros nomes importantíssimos. E é interessante porque é um livro para leigos, mas ao mesmo tempo acredito que essa seja uma obra fundamental para terapeutas e seus pacientes, para entenderem como funciona a dinâmica, principalmente para quem quer conhecer um pouco mais sobre terapia antes de fazer uma. Eu acho que esse livro aqui é ideal para esse público. Mas vamos falar o que tem de interessante. Então, a primeira coisa é a perspectiva. A gente entende o mundo a partir do nosso viés, a partir da nossa experiência de vida, a partir das nossas referências, a partir daquilo que conhecemos, daqueles que conhecemos. Então é muito interessante que a obra aqui, ela tome duas perspectivas diferentes nesse processo de terapia. A do paciente e a do próprio terapeuta. Então é legal ver a Lori, ela contracenando como uma paciente, ao mesmo tempo que ela contracena como uma terapeuta. E aqui a gente tem duas perspectivas, ao mesmo tempo em que a gente entende que existe a perspectiva do eu. Quando uma situação acontece e a gente vai contar para uma pessoa, a gente fala do que a gente entende daquela situação. Então, essa perspectiva, ela é extremamente importante marcada na obra, porque o paciente, ao falar com o terapeuta, tem a sua perspectiva. E então o terapeuta amplia o seu horizonte, não só porque está fora do paciente, mas porque conhece os recursos da psicologia e da psicanálise, as teorias, para conseguir levá-lo ao autodescobrimento. Muitas das vezes a gente entende que o problema é fora, o problema é externo. E na verdade, às vezes é a gente que está causando o nosso próprio problema. Então é legal ver como é que a Lori aqui, ela vai elaborando essa questão de perspectiva, não só do paciente e do terapeuta, mas também a própria perspectiva de mundo que a gente tem. E botar como ênfase as nossas referências e as pessoas que a gente conhece. E tudo isso é necessário para entender que a saúde mental importa muito e a gente não valoriza tanto a nossa saúde mental. E também tem vários estigmas em relação à terapia que são colocados em xeque aqui. Então é muito bom para quem não sabe muito, mas está interessado nesse livro. Outro aspecto interessante são os personagens, que na verdade não são personagens, eles são pessoas reais. Você tem o John, que é um personagem extremamente carismático, ele começa como um babaca, mas assim, você vai entendendo por que ele é babaca. A Rita é outra personagem interessante, porque tem a questão da velhice muito marcada e é muito forte. O John
John, no caso, ele tem esse problema de se abrir e é uma coisa recorrente aos homens, então ele é o personagem masculino de referência da terapia da Lore, que faz com que englobe muitos homens. Eu achei isso bem interessante, ela colocar o John, porque tem todas as marcas do machismo estrutural que a gente tem. Então, assim, ver como esse machismo também afeta os homens e afeta a percepção do próprio John. É interessante também a Julia, porque ela tá naquela fase terminal e todos eles ao mesmo tempo lidam com a morte. E isso influencia muito a própria Lore e os problemas que ela tem. Então, a morte é um tema muito importante, é um tema central dentro da história, dentro da obra, na verdade, porque também faz parte, é um tema central nosso. É interessante perceber como a gente tem a perspectiva sobre a vida e sobre a morte. Essa é uma história que fala muito sobre isso. Então, é muito legal ver essa perspectiva e ver como uma terapeuta trabalha e como ela recebe a informação a respeito disso. Tem também uma questão muito interessante nessa obra, que é a linearidade. Existe uma linearidade central dentro dessa narrativa, que são os momentos da terapia que todos os personagens repetem. Não só a Lore com o Wendell, como paciente, mas os seus próprios personagens. Então, é interessante ver que os avanços e as quebras de avanço, tanto da Lore com o Wendell, fazem parte também do processo terapêutico dela. Então, nesse processo de conhecer os personagens, a gente acaba também conhecendo um pouco desse processo de que é fazer terapia. Do seu início, o seu meio e o seu fim, e as dificuldades do processo, de como os pacientes vão levando e como eles são os que mais se esforçam. E a Lore deixa isso bem marcado. Bom, antes de finalizar, eu quero falar um pouquinho da edição da editora Vestígio. Eu gostei muito da tradução, veio também o marcador. Eu gostei muito da tradução da Elisa Nazarian, eu não encontrei muitos erros e ficou bem bonita, eu gostei da coloração. Eu acho que o amarelo é uma cor na simbologia e na psicologia bem interessante, né? A gente tem a relação com o amarelo, com a depressão e tudo mais, então eu gostei da ideia da cor e também gostei da ideia do lenço de papel, que é um objeto marcante dentro da obra. A edição, a leitura bem fluida, realmente eu não tenho o que reclamar. E eu gostei muito da piada do Namastê in bed, embora eu não saiba como tá no original, se tá o state do verbo ficar, né? Do inglês, ou se tá Namastê in bed, que também tem essas duas piadinhas, mas dá pra entender o sentido no inglês. Então, assim, eu gostei bastante, foi uma experiência super legal. Eu espero que, se vocês lerem, vocês gostem também. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e curtirem esse vídeo se tiverem gostado e comentarem as suas impressões sobre talvez você deva conversar com alguém. Você leria esse livro sabendo que seria uma autoajuda, mas muito divertida? Então é isso. Um beijo pra vocês, abraço do nosso mascote e tchau, tchau!